A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. É uma alegria para nós, mais esse dia, estarmos juntos no nosso programa que é diário, leitura da Bíblia. É isso que o Senhor tem colocado no nosso coração, esse alimento diário que nós encontramos na Palavra de Deus. E estamos sendo abençoados, na leitura sequencial da Bíblia que estamos fazendo juntos. Estamos no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, lendo aqui na Palavra de Deus a respeito do reinado de Davi. E hoje nós vamos ler o capítulo 15, 2 Samuel, capítulo 15. Nós vimos no episódio anterior que, após um período em que Absalão ficou desterrado, fugiu da presença de Davi, porque ele havia matado seu filho Absalão, Davi manda buscar Absalão de volta, mas ele passa 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. E nós terminamos a leitura do capítulo 14, lendo que, enfim, Davi mandou buscar Absalão, que esteve na sua presença, e ele beijou o seu filho Absalão. E agora vamos ler o capítulo 15, 2 Samuel, capítulo 15. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque, morando eu em Gessur, em Síria, votou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aquitófel, o gilonita do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei:
eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver um rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta. E caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aquitófel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aquitófel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio a encontrar-se com ele, com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aquitófel.
E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles, aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Então, nós encerramos aqui a leitura do capítulo 15 do livro de 2 Samuel, nesse momento em que Absalão toma o reino, assume o reinado em Jerusalém, e Davi, com o povo que o servia, que seguia com ele, seguem saindo de Jerusalém, e ele dá algumas orientações aqui, alguns que deveriam retornar, inclusive a arca do Senhor, ele mandou que retornasse para Jerusalém junto com os sacerdotes. E é interessante que ele diz aqui, né, que se aprouver o Senhor me fará retornar a Jerusalém e eu verei novamente a arca do Senhor e a sua habitação. Amém? Vamos encerrando aqui a leitura bíblica de hoje e no próximo episódio nós vamos prosseguir vendo o que vai acontecer nessa caminhada de Davi no reinado de Israel. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos.